Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, mais um dia cheio de notícias do Vascão. Vamos falar aqui do garoto Thales Magno no Liverpool. Será, pessoal? Vamos falar aqui do jogo do Vasco contra o Goiás na Copa do Brasil, que já tem data marcada aí, anota na sua agenda. Também vamos falar aqui da situação do Robinho, que ainda pode ser reforço do Vasco. O Vasco ainda não fechou o leque aí para contratar jogadores e estaria atrás de mais 2 reforços. Também vamos falar da situação do volante Raul, que já teria fechado com o Red Bull Bragantino. Bom, pessoal, já peço aí para você deixando seu like, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal rumo a 100 mil inscritos. Contagem regressiva, falta muito pouco aí, compartilha com a sua galera, se você é novo, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos, também peço para você ativar o sininho das notificações, para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado aos 97 mil inscritos aqui no canal, se inscreve aí, vai ajudar demais. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para as notícias do Vasco. Vasco vai fazer o jogo aí contra o Goiás na Copa do Brasil no próximo dia 26 de agosto, pessoal. O jogo dará numa quarta-feira e terá transmissão da Rede Globo e do Sport TV. O Vasco que saiu derrotado na primeira partida aí, jogando em São Januário, lá no início do ano. Na época o time ainda era dirigido pelo Abel Braga, jogou muito mal em São Januário e acabou sendo superado pelo adversário. Agora o Vasco está vivendo um problema aí de ter que reverter esse resultado fora de casa. Apesar de que não tem torcida, nem o estádio, né? O Vasco tem essa grande vantagem para poder chegar lá e vencer o Goiás por 2-0 e trazer essa classificação para São Januário. Vai ser um jogo duríssimo, a gente sabe da qualidade da equipe do Goiás, que mostrou já na primeira partida, né? Mas tudo mudou, né, pessoal? O Vasco contratou jogadores, mudou o treinador e com certeza vai jogar de uma maneira totalmente diferente do que foi na época que era dirigido pelo Abel Braga. Infelizmente não vamos ter aí o Fred Guarim, que naquela época foi titular do Vasco, e também o garoto Marrone, que foi para o Atlético Mineiro. Mas a gente conta aí com os gols do Germancano. Também tem o Martim Benítez, que busca o entrosamento ainda com o elenco do Vasco e que pode melhorar muito ainda com a nossa camisa. Vamos ver agora já no jogo contra o Sport como que vai estar o argentino, se ele já vai ter melhorado o seu futebol e comparado aí com as últimas partidas que ele realizou com a camisa do Vasco. A gente deposita muita esperança nesses jogadores e também no garoto Thales Magno e entre outros jogadores importantes no elenco do Vasco. Mas principalmente aí com os gols do Germancano, porque vai ser muito necessário aí o Cano balançar as redes nessa partida se o Vasco quiser sonhar ainda com a classificação frente ao Goiás aí na Copa do Brasil. A gente tem um grande sonho de ver o Vasco bicampeão da Copa do Brasil, né? Um campeonato que vai dar uma grana preta aí. O Vasco precisa mais do que nenhum outro time do que essa grana, né, pessoal? O Vasco está vivendo uma crise financeira sem fim e precisa muito, quem sabe, aí desse título da Copa do Brasil e da compensação financeira. A gente torce muito para que o Vasco faça um bom início de Campeonato Brasileiro para chegar nessa partida aí com moral e com certeza poder vencer o Goiás. Deixa aí nos comentários se você acredita na vitória do Vascão. Obviamente torcemos muito para a vitória do Vasco. Eu acredito no 2-0 do Vascão suado, mas vai conseguir a classificação frente ao Goiás. Deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser essa partida aí contra o Goiás na Copa do Brasil. E anota aí, hein, pessoal, dia 26 de agosto, às 9h30 da noite, com a transmissão da Rede Globo e também do Sport TV. Bom, pessoal, a novela Raul ganhou mais um capítulo, né? Vocês já devem estar de saco cheio de ouvir falar do Raul. Eu particularmente já estou cansado de falar dele, mas é notícia, a gente tem que trazer aqui para o torcedor ficar atualizado sobre a situação do atleta. O jogador teria recebido aí uma proposta do Red Bull Bragantino e já teria até mesmo já fechado com o clube paulista, segundo o jornalista Jorge Nicola. O Vasco iria receber uma compensação financeira pela rescisão antecipada do atleta de cerca de R$500 mil. E o jogador estaria livre para fechar com o Red Bull Bragantino. Fato é de que a assessoria do Red Bull se pronunciou hoje pela manhã e disse que não acertou ainda a contratação, não anunciou oficialmente a contratação do volante Raul, e a gente ainda não sabe se o jogador vai permanecer no Vasco, se ele vai continuar afastado, tentando procurar um outro clube, ou se ele realmente vai fechar com o Red Bull Bragantino. Alguns dias atrás surgiu informações de que o Vasco iria negociar somente ele com o futebol português e não iria passar ele para ninguém aqui do Brasil.
mas o Red Bull Bragantino foi o time que está aí na parada, né, que ofereceu um salário, um alto salário para o atleta, e o atleta teria gostado bastante dessa proposta, e pode ser que vá para o clube paulista aí a qualquer momento, apesar de não ter sido oficializado, mas provavelmente o Raul não será mais jogador do Vasco, ele que já estava afastado, ele já teria até pedido para o Ramon Menezes não armar esquema com ele, não contar com ele para ser jogador do nosso clube, e o jogador insatisfeito, pessoal, tem que dar adeus, sair logo. O Vasco já devia ter feito negócio com o Raul desde a época lá do Atlético Mineiro, que queria contratar o jogador, levou o Marrone, mas não levou o Raul porque o Vasco segurou o atleta. Deveria ter vendido ele, ia ganhar uma grana bem maior do que somente 500 mil aí do Red Bull Bragantino, se isso for verdade, mas infelizmente a diretoria do Vasco deixou a desejar e o Raul ficou insatisfeito no nosso clube e agora saiu praticamente de graça. Não que ele é um jogador valioso, mas o Vasco poderia ter feito uma grana maior com um jogador mediano. Infelizmente a diretoria vacilou nessa aí. Deixa aí nos comentários se você acredita que realmente o Raul fechou com o Red Bull Bragantino, se você acha que é só conversa lá do Jorge Nicola, ou se você acha que o Vasco vai receber essa compensação realmente de 500 mil e o jogador vai dar adeus aí ao nosso clube. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, o Vasco anunciou aí a contratação do meio-campo Carlinhos e também do Guilherme Parede. Mas as contratações do Vasco não param por aí. De acordo com o site Sport News Mundo, o Vasco ainda busca mais 2 reforços para o Campeonato Brasileiro. Ainda não concretizou a contratação do lateral esquerdo Neto Borges, né, a posição mais carente no nosso elenco. E também o Vasco estaria buscando um meia de criação aí para o nosso elenco, porque até o momento a situação do Guarim segue indefinida, o Vasco não resolveu, não está nada decidido se o jogador vai permanecer no Vasco, se ele vai sair do nosso clube, vai realmente rescindir o contrato com o Vasco. E o Vasco com certeza deve estar já monitorando o mercado para trazer um jogador mais experiente para o meio campo, né? E vem surgindo vários nomes, a gente já falou aqui de muitos jogadores, e entre eles está o nome do Robinho, que mais uma vez teria ganhado força para fechar com o Vasco, após ser publicada a rescisão do atleta no bid aí da CBF com o Cruzeiro. O jogador está totalmente livre no mercado, só assinar contrato aí com qualquer time do Brasil, inclusive o Vasco está junto aí com o Grêmio e o Coritiba na parada para contratar o Robinho, e pode ser que o jogador venha para Colina para fazer a função ali que era feita pelo Fred Guarim. O jogador tem um altíssimo salário, pelo menos na época que recebia no Cruzeiro. Não sei se ele vai abaixar muito esses salários aí para fechar com o Vasco. O jogador tem fama de ser birrento, né? Se ficar no banco, ele faz biquinho. Mas na minha opinião, se ele vier para um altíssimo salário, não sei se valeria a pena o Vasco contratar ele. Talvez por uns 200 mil, 150 mil, que eu acho bem pouco provável que esse atleta vai querer receber no nosso clube. Seria válido o Vasco contratar ele, porque o nosso time não tem grana, não tem como pagar 250 mil, 300 mil, além dessa conta aí para jogadores. A gente está vivendo uma crise financeira, não só o Vasco, mas o país todo. Mas se esse jogador provavelmente pedir um altíssimo salário, como ele recebia no Cruzeiro, o Vasco deve descartar totalmente essa contratação, coisa que ainda não fez, né? Ninguém da diretoria do Vasco veio a público desmentir se realmente tinha interesse no Robinho, se quer contratar ele, se não tinha nada de negócio com o Vasco. Também teria saído notícias que o Ramon Menezes teria gostado bastante do nome desse atleta, que seria interessante para o nosso clube. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver o Robinho vestindo a camisa do Vasco, ele que está livre no mercado, chegaria sem custos nenhum ao nosso clube. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do Thales Magno. O jogador vem sendo oferecido por empresários a clubes da Europa. Entre eles, o clube que estaria mais à frente aí dos demais é o Liverpool. O Liverpool já demonstrou interesse já desde o ano passado no garoto Thales Magno. Esse ano ganhou um pouco mais de força. O jogador é uma grande joia do nosso clube, né? E com certeza o Liverpool já está analisando desde quando ele subiu para os profissionais do futebol do garoto Thales Magno, né? Um jogador que também fez uma boa campanha com a seleção de base no Mundial Sub-17, apesar de ter se lesionado. Ele vinha numa boa fase, era decisivo, era o craque daquela seleção e infelizmente teve a sua contusão. Mas o Liverpool não desistiu dessa contratação,
O Liverpool e também outros clubes, Bayer Leverkusen, Sevilha, Juventus, esses clubes estão interessados aí no garoto Thales Magno. O Liverpool, que tem por natureza contratar jovens jogadores, né? Contratou recentemente um jogador grego, uma das grandes promessas do futebol da Grécia, e pode levar o Thales Magno aí a pedido, quem sabe, do Jürgen Klopp, né? Que gosta bastante de jogadores brasileiros. A gente vê lá o Fabinho, Firmino, Alisson, esses jogadores todos titulares do Liverpool, e o Thales Magno indo para o clube inglês, com certeza ele vai dar um passo gigantesco na sua carreira e no seu desenvolvimento como atleta. E o Vasco com certeza deve estar pensando somente na grana. Se o Liverpool chegar com a proposta o mais próximo possível da multa rescisória do atleta, que é na casa de 50 milhões de euros, o Vasco vai vender, pessoal. Eu ainda arrisco mais. Se chegar a 30 milhões, eu acho que o Vasco vende. 30 milhões de euros, o Vasco vende ele aí para o Liverpool. Vamos esperar os próximos dias se realmente vai chegar essa proposta. As informações que surgem aí é de que o Liverpool quer contratar ele logo agora, pessoal. Nada de janeiro, é agora, para a próxima temporada aí 2020-2021. É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal. É isso aí, é nóis!